Nós encontramos em Gênesis 1 e 2 o início da história da humanidade. A maneira como cada coisa foi criada por Deus. O propósito real e original de cada criação do Senhor. Em Gênesis 1 e 2 tem uma grande harmonia entre Deus e o homem. Existe beleza. O mundo inteiro não era manchado pelo pecado. O mundo era um local de pureza, de santidade. Existe aqui um grande vislumbre do que seria o céu. O Éden era o local em que o homem e Deus tinham um relacionamento íntimo. Nós vimos que no final do dia, o Senhor sempre ia se encontrar com a humanidade. O Senhor sempre gastava um tempo no seu relacionamento com o homem. Mas nós chegamos em Gênesis 3. E ali nós encontramos talvez a maior tragédia da Escritura. O relacionamento entre o homem e Deus foi rompido pelo pecado. Ao mesmo tempo, o relacionamento entre os seres humanos também se rompeu. Nós víamos que o homem e a mulher, como uma só carne, faziam tudo juntos. Mas agora, com a queda, Adão coloca a culpa em Eva, Eva coloca a culpa em Adão. O que nós encontramos aqui é um relacionamento rompido. O pecado traz maldição na vida de toda a criação, na vida do homem, na vida da mulher, na vida da serpente. A Escritura fala que agora a terra ia produzir coisas ruins, pelo simples fato da humanidade ter caído em pecado. Mas a principal consequência que o Senhor dá é dor e morte. Haveria dor no parto, e não apenas no parto. Agora a humanidade viveria em profunda dor e haveria morte. No mesmo momento o Senhor mata um animal, tira a pele desse animal e prepara roupas para que Adão e Eva pudessem vestir. Ali nós temos um ato singular de rebelião. Mas esse ato não é um ato isolado. Na verdade, o que nós encontramos é o ponto de partida para uma série de depravação que o homem iria cometer. Não, ali não é apenas um pecado que aconteceu naquele momento da história. O que nós encontramos é o ponto inicial para a depravação da humanidade. Porque a partir de Adão e Eva, a partir daquela rebeldia, daquela incredulidade do primeiro casal, toda a humanidade se tornou corrupta. Hoje nós estamos em Gênesis 4 e nós somos lançados diante de uma cena profunda de depravação. 2 irmãos, Caim e Abel. 2 irmãos que nasceram como a esperança de Eva de que a partir dali eles fossem pisar na cabeça da serpente. Eva tinha esperança de que a sua descendência seria aquele libertador prometido por Deus em Gênesis 3. Mas esses 2 irmãos, eles são personagens principais de uma das histórias com a maior devastação da Escritura. É aqui que nós enxergamos como a depravação do pecado pode sim ir até a última escala. Não é apenas comer de um fruto. A depravação do homem pode ir a muito mais. O texto que nós lemos agora pela noite, ele vai servir para nós como um espelho. Veja que ele vai refletir exatamente a realidade dos nossos corações. Olhe para Gênesis 4 e não pense nele apenas como uma história que aconteceu, mas como um espelho que reflete o seu e o meu coração. Porque é isso que esse texto apresenta. A maneira como o pecado ele vai crescendo dentro de nós. Imagine essa cena. Existia uma família. Os primeiros humanos a habitar essa terra. Adão e Eva. De repente eles foram expulsos do jardim. O local mais belo criado por Deus. Eles agora tinham que plantar. A desobediência desse primeiro casal fez com que eles sofressem. E então nascem 2 filhos, Caim e Abel. Quando nascem essas 2 crianças, como eu já falei, a expectativa de Eva é que a esperança prometida por Deus via ao mundo. Essa nova geração trazia a esperança da salvação.
Mas agora imaginem a cena, o que nós encontramos é a sombra do pecado. E essa sombra, ela não apenas se manifesta, mas ela vai se aprofundando de uma maneira assustadora. Nós vamos ver a maneira como essa depravação, ela encontra uma morada persistente no coração humano. Alguns anos atrás, nos Estados Unidos, existiu um grande conflito. E esse conflito, ele aparece até em desenhos animados. Pica-Pau, Tom e Jerry, nós vamos ver muito essa história. É uma das histórias mais conhecidas por lá. Se torna uma lenda. A guerra entre as famílias Hatfield e McCoy aconteceu lá no finalzinho do século XIX. Eram duas famílias e começaram a guerrear uma com a outra. No início eram alguns roubos de porcos. Então um porco sumiu, eu acusei o meu vizinho. De repente o meu vizinho vinha e descontava roubando o meu porco, e assim nós íamos vendo essa guerra acontecendo, até que grandes assassinatos, emboscadas, vinganças ceifaram as duas famílias. A história é mais ou menos o que nós vimos aqui. A destruição causada pelo pecado. Assim é o pecado. O pecado, ele não começa grande, ele começa pequeno. O pecado, ele não se apresenta como algo mau, ele se apresenta inicialmente como algo bom, como algo prazeroso. O pecado não vem de uma maneira escancarada, ele vem primeiro com uma vestimenta toda bonitinha, e ele começa a destruir tudo que nós temos. O pecado, ele está à porta, esperando apenas uma pequena abertura que nós vamos dar, para que ele entre em nossa vida e passe a destruir não apenas nós, mas ele vai destruir as pessoas também em nossa volta. O pecado, ele espera apenas uma oportunidade para nos dominar, para nos conquistar e para nos devorar. Em Gênesis 4, Deus vai revelar a seriedade desse inimigo. O pecado é inimigo da humanidade. E Deus, ele deixa claro que esse pecado é traiçoeiro. Deus deixa claro que ele está esperando que a humanidade dê uma brecha para que ele possa dominar os corações dos homens. Mas ao mesmo tempo, o que nós vamos encontrar é Deus, através da pena de Moisés, apresentando a graça redentora do Filho de Deus. Uma graça que brilha mesmo em meio à escuridão do pecado. É como um farol no meio de uma tempestade, quando tudo está dando errado, quando tudo parece que vai destruir a humanidade, brilha-se a luz de um grande farol. Nessa noite eu queria pensar com vocês sobre a constante ameaça do pecado que está à porta dos nossos corações, e devemos, pela graça de Deus, dominá-lo para evitar a tragédia e viver em comunhão com Deus. Eu vou repetir isso, porque isso daqui é o que vai nortear o sermão. Nós vamos falar sobre a constante ameaça do pecado. A constante ameaça desse pecado que está na porta do nosso coração. Agora, como nós devemos reagir? Nós devemos, pela graça de Deus, dominar o pecado para evitar a tragédia e viver em comunhão com Deus. O primeiro ponto desse sermão é o perigo do pecado não dominado. Essa é a primeira verdade que esse texto nos apresenta. O que acontece quando nós não dominamos o pecado? O capítulo que nós lemos começa com o nascimento de Caim e Abel. Eles são os primeiros frutos da união de Adão e Eva. Logo após a queda, nós vamos ver o nascimento desses dois. Eles representam essa esperança de uma nova geração. E cada um deles toma uma profissão. Caim vai para a agricultura. Abel vai se tornar pastor. Não um pastor como nós aqui. Ele era um pastor de ovelhas, ele cuidava do campo. Ambos tinham um trabalho. Ambos fizeram aquilo que o pecado obrigou. Vocês vão ter que plantar, vocês vão ter que cuidar para vocês poderem consumir. O pecado levou eles a terem que ter um ofício, uma profissão, e aqui estão os dois com seus ofícios. E é nesse contexto dessa vida cheia de trabalho que essa narrativa ela vai nos introduzir no cerne do problema: adoração. O homem
quando ele é dominado pelo pecado, a primeira coisa que ele deixa de fazer é de adorar a Deus. O homem foi criado para adorar o Senhor. O propósito glorioso da criação da humanidade é levar o nome do Senhor a ser adorado por todos. Mas o pecado faz com que Deus, ele deixe de ser adorado. Esse é o contexto. Ambos, em algum momento, levam uma oferta ao Senhor. Mas a maneira como cada um se apresenta diante do Senhor, revela o mais profundo do seu coração, revela a condição real do seu coração. Caim traz parte da sua produção, parte do que ele plantou, parte do que ele colheu, ele leva até o Senhor. A expressão parte traz a ideia no hebraico de algo que é genérico. Ele não separou algo especial para o Senhor. Ele simplesmente pegou e falou, disso aqui eu vou levar esse tanto aqui para o Senhor e está bom. Isso aqui é suficiente. Então foi algo genérico. Sem esse cuidado de dar uma primazia a Deus. Sem o cuidado de procurar saber o que Deus merece ou o que Deus esperava dele. Mas Abel, que era pastor, ele leva as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias de seu rebanho. A diferença entre essas ofertas é crucial. Não está relacionada ao tipo de oferta. Não é porque um levou umas ovelhas e o outro levou uns legumes. Se eu fosse Deus, eu ia gostar da oferta de Abel porque era carne e o outro era legume. Eu não gosto muito de legume, mas não é o caso de Deus. Deus, ele não desfez, ele não recusou uma oferta porque eram legumes. Mas porque o coração de Caim estava dando sobras para Deus, estava dando qualquer coisa para Deus, e Deus, ele não espera qualquer coisa de nós. Existe uma qualidade, e não é a qualidade do que foi entregue, mas é a qualidade do coração de quem entrega. E a qualidade aqui, existe uma grande diferença. Existe essa atitude de entregar. Em Hebreus 11:4, nós vamos ver o autor de Hebreus dizendo que a oferta de Abel foi maior do que a oferta de Caim. O sacrifício dado por Abel foi superior ao sacrifício dado por Caim. Aparentemente, o que Abel faz é pegar o melhor que ele tinha. O sacrifício é grande. Eu pego as melhores crias do meu rebanho e dou ao Senhor. Enquanto isso, o sacrifício de Caim foi pegar qualquer coisa, aquilo que ele não queria, aqueles legumes que não eram os melhores, e levar até o Senhor. Abel buscou agradar ao Senhor. Isso é um indicativo claro, o coração de Abel estava no lugar certo. Abel queria adorar a Deus de forma intensa e verdadeira, mas Caim não. Caim, por outro lado, tinha falta de uma fé. Não tinha qualidade a fé de Caim. Nós vamos ver que enquanto Abel tinha um coração submisso a Deus, Caim tinha um coração como o dos seus pais ali próximos à queda. Quando eles julgaram ser como Deus, ou quando eles quiseram ser como Deus. Caim não se submetia plenamente ao Senhor. Aqui nós encontramos a oferta de Caim apenas como um rito. Quero abrir um parênteses aqui. Quantos de nós não pegam os envelopes que estão nesses bancos da igreja, colocamos uma oferta dentro e trazemos nesse gasofilácio como se fosse apenas um rito? Tem que fazer isso todo mês, está aqui. Não é assim que o crente age. O crente não age como Caim, ele age como Abel. A oferta nunca é apenas um rito. A oferta tem que representar um quebrantamento e uma devoção real ao Senhor. E a história continua. Deus, em sua perfeita justiça, Deus, sendo conhecedor do mais íntimo do coração de toda a humanidade, aceita Abel e sua oferta. Mas ele rejeita Caim e a sua oferta. É isso que o texto bíblico fala. Ele rejeita Caim e a sua oferta.
E Caim tem uma resposta imediata. E essa resposta vai revelar o que realmente está no coração dele. Olha a condição espiritual de Caim. Ele se enfurece e fica transtornado. Não tem arrependimento aqui. Ele se acha o maioral. Como assim ele rejeitou a minha oferta? Eu vim aqui, eu entreguei. Como que Deus rejeita essa minha oferta? Ele não se questiona. Ele simplesmente questiona ao Senhor. Ele não entende que ele fez algo errado e quando nós erramos, nós temos que corrigir. Nós olhamos e encontramos apenas um ressentimento contra Deus, ressentimento por Deus não ter aceitado a sua oferta, um ressentimento contra o seu irmão, porque o seu irmão foi aceito e ele não. Temos uma inveja aqui. Abel começa então a tramar um plano, porque ele se encontrou transtornado. O coração dele não foi capaz de reter o pecado. E ele começa a botar para fora o seu pecado, se entristecendo, se enfurecendo, ficando transtornado. A inveja e a ira começam a saltar fora, transbordar do coração. Nós também somos assim. Nós pegamos o nosso pecado, como nós falamos hoje na EBD, guardamos ele dentro da nossa mão, colocamos dentro do nosso bolso para ninguém ver o nosso pecado. Mas chega uma hora que ele fica tão grande, mas tão grande que ele transborda. A gente não consegue mais conter. Agora, diante do Senhor, você pode tentar esconder o seu pecado o quanto você quiser. Ele sempre vai sondar o mais profundo do seu coração. E ele vai saber exatamente o que se passa aí dentro. Não esconda os seus pecados do Senhor. Não faça como Caim, que fingiu que estava tudo bem. Mas realmente diga: Senhor, me mostre com clareza como eu posso te adorar. Me mostre com clareza como eu posso oferecer o melhor para o Senhor. Me diga onde eu errei. E a história segue. Ainda assim, Deus, ele olhando para o coração de Caim, ele decide confrontar Caim. Deus não queria que Caim continuasse pecando. Deus levanta uma nova chance e Deus pergunta: vem cá, Caim, por que você está furioso? Por que você está transtornado? E Deus dá a resposta para ele: se você fizer o que é certo, vai ser aceito. Mas se não fizer o que é certo, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera e deseja controlá-lo. Mas é você, Caim, quem deve dominar o pecado. Essa é uma advertência. A Escritura tem dessas, algumas advertências diretas, e aqui é uma delas. O Senhor é claro, Ele fala: cuidado, o pecado está à porta, querendo te dominar, mas você quem deve controlar. O pecado, meus irmãos, é uma fera selvagem. O pecado, ele estava ali, ele agarrou na porta do coração de Caim. Ele atirou essa porta para longe e ele passou a habitar dentro daquele coração. Todos nós temos uma fera selvagem dentro de nós. E nós temos que dominar essa fera. Nós temos que trancá-la dentro de uma jaula e mostrar que ela está sob controle. Mas quando nós baixamos a guarda, essa fera derruba esse portão, essa grade, e ela passa a dominar o nosso coração. Essa fera está pronta, ela está sempre preparada para dar o bote, para nos derrubar, para nos dominar. Agora veja, Caim não era uma vítima indefesa. Caim era um agente moral. Caim, ele tinha uma capacidade de dominar o pecado, porque o Senhor diz isso: domine o pecado, não deixe que ele te controle. Então Caim tinha uma escolha. Caim poderia ali olhar para si e falar: eu tenho que mudar a minha vida, eu preciso buscar adoração ao Senhor. Mas o que ele faz é escolher o lado errado, o caminho errado. Ele se entrega ao seu pecado.
uma pequena inveja que às vezes nós nutrimos, um pequeno ressentimento que nós não resolvemos, ele se aninha na nossa alma, ele se aninha no nosso coração. Uma mentira inocente que a gente conta, aquele pensamento impuro que a gente deixa passar, aquela crítica que às vezes a gente profere contra o outro, mas achando que está tudo bem. Se nós não reconhecermos essas coisas como pecado e começar a confrontar o nosso coração, pedindo que a graça de Deus os domine, se nós não fizermos isso, nós vamos ver esse pecado crescendo, esse pecado ganhando força, e esse pecado causando grandes estragos nas nossas vidas. Os nossos relacionamentos vão ser destruídos. E o mais importante, nós vamos perder a nossa comunhão com Deus. Meus irmãos, quantas vezes nós não ignoramos os primeiros sinais dos pecados em nosso coração? O pecado, ele está ali. É o primeiro sinal que aparece. A primeira ira que surge. O primeiro pensamento de inveja que surge. E em vez de nós tratarmos naquele momento, nós deixamos ele continuar. E ele vai crescendo, e ele vai ganhando força, até a hora que nós não conseguimos mais controlar esse pecado. Quantas vezes a gente não deixa que isso aconteça? Aquela inveja que a gente fala, na verdade, isso aqui é uma indignação justa. Estou indignado com isso. A gente trata como se fosse algo bom, mesmo sabendo que é algo ruim. Quando nós começamos a proferir palavras para derrubar o outro, ou para dizer que o outro não é aquilo, e começamos a falar mal do outro, não como uma fofoca, mas, eu estou aqui trazendo fatos. Isso aqui é a verdade. Isso aqui é apenas um desabafo, mas na verdade não é desabafo. É o nosso coração desejando derrubar e assassinar o outro. Assassinar a reputação do outro. Às vezes a gente chama isso de uma defesa de princípio, porque eu tenho um princípio e o outro não tem, e não é isso. É o nosso coração irado mesmo. E o nosso egoísmo? O nosso egoísmo que a gente chama de autocuidado. Quantas vezes isso não acontece? O crente que vai lá no psicólogo, e nada contra, pelo contrário, eu creio que a terapia é fundamental em alguns casos, mas o crente vai lá no psicólogo, não procura um aconselhamento bíblico, um pastor para caminhar com a pessoa, aí chegando lá, o que nós encontramos é o psicólogo falando, a solução é você focar em si mesmo, para de focar nos outros, olhe para você, e aí você sai de lá com esse egoísmo, mas chamando de autocuidado. Estou cuidando de mim agora estou cuidando de mim. Passando em cima dos outros, derrubando os outros, destruindo os outros e falando, na verdade é um autocuidado. Se eu não olhar para mim, quem que vai olhar? O Senhor vai olhar para você. Cuidado com o egoísmo disfarçado de autocuidado. Cuidado com o egoísmo que a gente fala, isso aqui é merecimento, eu mereço. Como é que é? Aquela moça que tem aquela, me deixei mimar, uma coisa assim, né? Isso aqui é meu, eu posso. Eu mereço isso. E eu começo a olhar para mim e esquecer dos outros. É ou não é assim, meus irmãos? E esse pecado vai crescendo no nosso coração. Mas o Senhor, nessa noite, adverte a cada um de nós, na mesma intensidade que Ele advertiu Caim. Todos nós hoje estamos ouvindo a voz divina, nos chamando ao arrependimento e à santidade. Todos nós estamos ouvindo a voz do Criador dizendo, tomem cuidado, o pecado está à porta, dê uma brecha, e ele vai dominar vocês. Nós estamos dispostos a enfrentar e dominar o pecado? Ou nós vamos deixar que ele nos domine e nos leve à destruição? Nós somos chamados a nos separar do pecado. E ali, longe do pecado, nós encontramos a alegria e a paz. A paz com Deus e a paz uns com os outros. Isso só é possível quando nós estamos em Cristo Jesus. Olhando para esse texto, eu encontro, além dessa primeira verdade, que é o perigo do pecado não dominado, eu encontro uma segunda verdade, as consequências devastadoras do pecado.
O pecado traz consequências devastadoras. Leiam comigo do versículo 8 ao versículo 16. Caim sugeriu a seu irmão: vamos ao campo. E quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão? Onde está Abel? Não sei, respondeu Caim. Por acaso eu sou responsável por meu irmão? Então Deus disse: o que você fez? Ouça, o sangue do seu irmão clama a mim na terra. O próprio solo que bebeu o sangue do seu irmão, sangue que você derramou, amaldiçoa você. O solo não lhe dará boas colheitas, por mais que você se esforce. E de agora em diante, você não terá um lar e andará sem rumo pela terra. Caim disse ao Senhor: meu castigo é pesado demais, eu não posso aguentá-lo. Tu me expulsaste da terra e de tua presença, e me transformaste num andarilho sem lar. Qualquer um que me encontrar me matará. E o Senhor respondeu: eu castigarei 7 vezes mais quem matar você. Então o Senhor pôs em Caim um sinal para alertar qualquer um que tentasse matá-lo. Caim saiu da presença do Senhor e se estabeleceu na terra de Nod, a leste do Éden. A falha de Caim em dominar o pecado, a falha de Caim em se atentar para essa advertência misericordiosa de Deus, leva ele à primeira grande tragédia pós-queda. Uma tragédia sombria, uma tragédia chocante. O assassinato do seu próprio irmão. Ele se torna um assassino. E ele é sorrateiro, assim como o pecado. Ele chama o seu irmão para ir no campo. Um local inocente, um local de trabalho. Tanto para Abel quanto para Caim, o campo era local de trabalho. E ele chama ele para o campo. E ali, ele é dominado por uma frieza, por uma fúria. E ele mata o seu irmão. Aquela ira, aquela inveja pequena diante do Senhor no dia da adoração, agora foi alimentada por esse pecado. E agora ele não conseguia mais dominar a ira, ele não conseguia mais dominar essa fúria, essa fera que tinha dentro dele. E o fato dele não ter se arrependido do seu pecado, leva ele a esse dia devastador. Ele olha para o seu irmão, ele desfere golpes até que o seu irmão morra. Deus, nós sabemos que Ele é onisciente, sabe todas as coisas. Deus estava presente ali. Deus que é justo, Ele volta e Ele dá mais uma chance a Caim. Deus poderia já chegar com palavras duras, porque Ele sabia exatamente o que havia acontecido. Mas Deus olha para Caim e diz: onde está o seu irmão? Onde está Abel? Deus não é ignorância de Deus aqui, não é porque Ele não sabia, Ele sabia. Mas Ele dá a Caim a oportunidade de confessar os seus pecados. Queridos, o Senhor nos dá a oportunidade de confessarmos os nossos pecados. Se há algo no seu coração que você precisa confessar ao Senhor para obter perdão, não perca tempo. Faça isso agora. Confesse os seus pecados ao Senhor. Caim decidiu não confessar. Caim não buscou o perdão do Senhor. Caim, na verdade, apresenta uma mentira descarada. A arrogância desse moço era imensa. Não sei. Por acaso sou responsável pelo meu irmão? Ele foge da responsabilidade. Ele demonstra aqui uma completa ausência de arrependimento. Não havia arrependimento algum, uma gota de arrependimento. Mas existia o sangue de Abel. Esse sangue que foi derramado de forma injusta. E esse sangue, ele clamava ao Senhor e o Senhor ouvia. Existem muitas pessoas que perderam por crime familiares. E quando isso acontece, muitas vezes nós ficamos indignados. Por que o Senhor não cuidou? Mas está aqui. O sangue do inocente morto de forma injusta
clama ao Senhor e o Senhor ouve esse clamor. O Senhor é justo, o Senhor é o juiz, não nós. E a justiça de Deus se manifesta por meio de uma maldição. A maldição que o Senhor profere é: a terra que Caim cultivava não vai mais produzir fruto. Ao mesmo tempo, Caim não teria mais casa, ele seria um errante. Ele não teria lar, ele não teria descanso. Ele seria um grande andarilho. Ele seria separado da presença do Senhor. Ele seria separado da estabilidade da terra. E a existência dele ia ser cheia de culpa. E o Senhor, Ele mesmo falando ao Senhor, fica claro: as pessoas vão saber exatamente o que eu fiz, Senhor. A culpa iria ser, Caim ia carregar essa culpa para sempre. A marca que Deus dá a Caim é uma marca de culpa. Você é culpado pelo que você fez. As pessoas vão conhecer isso, essa marca, como a marca da culpa. A história, ela se prossegue mostrando a linhagem de Caim. Se nós olharmos para a linhagem, nós vamos ver diversos avanços culturais significativos sendo feitos pela família, pelos descendentes de Caim. Cidades foram construídas, a música foi desenvolvida aqui. Hoje nós ouvimos o Daniel tocando, e aqui nós estamos vendo a construção dessa música, de instrumentos musicais. A harpa, um instrumento de corda, sendo aqui por meio da descendência de Caim. Coisas boas saíram daqui. Isso mostra a misericórdia do Senhor. Mas também tivemos coisas ruins saindo daqui. Violência. Lameque, um outro ser totalmente violento. A primeira poligamia. O primeiro homem a ter 2 mulheres na Escritura. Isso não era, nunca foi para ser padrão divino. Nós encontramos Lameque como alguém que encontra 2 mulheres. Depois ele mata um homem e ele se gaba de ter matado um homem. Olha só o quanto foi devastadora a descendência de Caim. O Senhor disse: se alguém te matar, Caim, essa pessoa, ela vai receber uma maldição maior que a sua, 7 vezes maior que a sua. E Lameque diz: pois se alguém me matar, ele mesmo profere, não é o Senhor. Se alguém me matar, será castigado 77 vezes a mais que Caim. Aqui é uma ilustração vívida do que acontece quando nós avançamos contra Deus. O pecado, ele vai crescendo. Por mais que exista um progresso cultural, um progresso social, a depravação humana, ela vai nos afundando no pecado. E não importa se a nossa política vai bem, se a nossa arte vai bem, a depravação humana, ela continua avançando também. Se nós não dominarmos o pecado nos domina. O pecado, quando não é dominado, ele não vai destruir apenas a pessoa, ele também destrói as pessoas em nossa volta. Então o pecado, ele não destrói apenas o pecador, ele destrói toda a família do pecador. Aquele marido que trai a esposa, a destruição do pecado dele não é apenas para ele. Ele destrói a esposa também, ele destrói os filhos, os netos. Toda uma família é destruída pelo pecado. O pecado atinge as pessoas em nossas voltas. Quando o jovem, fora de um casamento, engravida uma outra jovem, esse pecado não atinge apenas ele. Atinge os amigos, atinge as famílias. Todo mundo é atingido pelo pecado. O pecado, ele sempre atinge uma comunidade inteira. E o mais importante, a comunhão com Deus, ela é rompida mais uma vez. O pecado sempre rompe a nossa comunhão com Deus. A lição aqui é clara. O pecado nunca é uma questão privada. O pecado possui consequências que se estendem para além de nós mesmos. Seria tão mais fácil
se o pecado atingisse apenas a mim, porque eu ia olhar para o pecado, eu ia sofrer duramente a consequência do que eu cometi. Mas quando eu vejo as pessoas em minha volta, pessoas que eu amo, sofrendo por conta do meu pecado, essa culpa ela tende a me derrubar. Ela afeta o meu relacionamento com outras pessoas. Ela afeta o meu relacionamento com Deus. Nós que somos parte de uma igreja, a nossa comunhão, ela é afetada por conta do pecado. Nós estamos dispostos a enfrentar verdadeiramente as consequências dos nossos pecados? Nós estamos dispostos a realmente enfrentar o que as nossas transgressões vão trazer para dentro da igreja? Nós estamos dispostos a olhar para a gravidade do nosso pecado e buscar a restauração que só Deus pode nos oferecer? Ou na verdade nós estamos apenas como Caim, tentando esconder, tentando justificar, tentando minimizar o efeito das nossas transgressões? Tentamos dizer que é nada, é coisa pequena. Se você tentar esconder o seu pecado como Caim, você vai estar na verdade abrindo um grande abismo entre você e Deus, entre você e as pessoas que você ama. Esconder o pecado apenas nos traz depravação, destruição. Esse abismo, uma hora, vai nos engolir e não há mais o que fazermos. A terceira verdade que eu consigo encontrar nesse texto é a graça de Deus em meio à tragédia. Sim, ocorreu uma tragédia, mas a graça de Deus é muito maior do que essa tragédia. Essa tragédia que criou um grande abismo entre Caim e o Senhor. Existe uma graça que é muito maior do que esse abismo. Basta nós alcançarmos a ela. Mesmo após esse crime de Caim, mesmo após a maldição que o Senhor proferiu a Caim, Gênesis 4, ele não vai terminar nesse desespero. Leiam comigo o versículo 15, 25 e 26. O Senhor respondeu: eu castigarei 7 vezes mais quem matar você. Então o Senhor pôs em Caim um sinal para alertar qualquer um que tentasse matá-lo. Adão teve relações com sua mulher novamente, e ela deu à luz outro filho. Chamou-o de Sete, pois disse: Deus me concedeu outro filho no lugar de Abel, a quem Caim matou. Quando Sete chegou à idade adulta, ele teve um filho, e o chamou de Enos. Nessa época, as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. Em meio a esse juízo, Deus ele vai demonstrar um resquício da sua soberana graça, um resquício da sua misericórdia. Caim passa a temer pela sua vida. Ele vai lamentar pelo castigo que o Senhor colocou sobre ele. Ele vai dizer que o castigo era grande demais, que ele não conseguiria controlar, ele não conseguiria aguentar a pressão desse castigo. E aí o Senhor dá um sinal para proteger Caim. Esse sinal iria impedir que qualquer um matasse a ele. Esse é um testemunho poderoso de que mesmo diante do juízo divino, Deus ele vai estabelecer limites para a retribuição humana. Deus ele vai sempre revelar um fio de misericórdia. Deus ele preserva a vida de Caim, mesmo que a existência dele fosse uma existência errante, onde ele iria ter que ser um andarilho para o resto da vida. Mesmo que a existência dele o separasse ele de Deus, o Senhor mostra misericórdia, garantindo que Caim teria vida. E mais importante ainda, em meio a essa tragédia, em meio a essa linhagem totalmente corrompida, Deus provê um substituto a Abel. 7. Adão e Eva, na dor do luto, na dor de ver o filho mais velho matando o filho mais novo, de forma graciosa, Deus dá a ela mais um filho e ela chama esse de Sete. E ela diz: Deus me concedeu outro no lugar de Abel, a quem Caim matou. Aqui não é apenas um evento familiar, mais um evento. O que nós encontramos aqui é um ato providencial de Deus. Deus garantindo a continuidade da promessa messiânica.
Deus falou que da descendência da mulher viria o Salvador da humanidade. E a mulher de repente encontra um filho assassinado e o outro filho errante, um outro filho expulso da presença de Deus, e ela olha e diz: Senhor, e agora? Como que a sua promessa vai se cumprir? E o Senhor dá a ela o fruto dessa promessa, Sete. E a partir de Sete, nós vamos encontrar Jesus vindo. A partir de Sete, nós encontramos a linhagem da mulher, descrita em Gênesis 3,15. A partir de Sete, nós encontramos aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. E anos depois, séculos depois, vem Jesus Cristo, o nosso Redentor, a esperança da humanidade. E Ele faz, através da linhagem de Sete, exatamente o que o Senhor disse que Ele faria. Ele pisa na cabeça da serpente. Ele destrói a morte. Ele destrói o poder do pecado sobre a humanidade. Ele destrói o fim da nossa vida e uma condenação eterna. E no lugar, Ele coloca a chance de nós vivermos eternamente no céu com Ele. O texto vai dizer que Enos, filho de Sete, traz uma nota de esperança. Sete, ele tem um filho, coloca o nome desse filho de Enos, e o texto diz que nessa época, as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. Veja só, a partir de Enos, nós encontramos uma adoração pública de busca a Deus. Cultos como esse começam a acontecer a partir de Enos, onde as pessoas de forma pública buscam adorar o Senhor. Enos faz com que pessoas invoquem o nome do Senhor. Isso aqui é um lembrete poderoso. Mesmo em meio à escuridão, mesmo em meio a esse denso pecado, mesmo em meio a essa depravação, a luz da graça de Deus não pode ser apagada. Na verdade, ela continua a brilhar. Ela continua a chamar os homens ao arrependimento. Ela continua a chamar os homens a uma comunhão com Deus. Em meio à devastação do pecado, Deus sempre vai oferecer um caminho da graça e um caminho da redenção. O Senhor, Ele não nos abandona à nossa própria sorte. Ele sabe que nós somos dependentes dEle. E através de Jesus Cristo, que é chamado pelas Escrituras de segundo Adão, nós temos um substituto perfeito. Nós temos um sacrifício aceitável. Nós temos aquele que nos ajuda a dominar o pecado, aquele que nos ajuda a invocar o nome do Senhor com fé e confiança. Jesus é o Cordeiro de Deus. Jesus é aquele que tira o pecado do mundo. O sangue de Jesus, Ele fala, Ele grita, Ele clama muito mais do que o sangue de Abel. É isso que nós encontramos em Hebreus 12. O sangue de Jesus é muito mais poderoso que o sangue de Abel. Se o sangue de Abel clamava a Deus, imagine o sangue de Jesus clamando ao Pai. E o Pai atende. O sangue de Abel era um sangue que clamava por vingança. O sangue de Jesus é um sangue que clama por perdão, por reconciliação, por arrependimento. É preciso nós confiarmos na graça de Deus. Porque é apenas essa graça que pode nos resgatar e nos capacitar a vivermos de forma integral ao Senhor. Nós temos que, como a linhagem de Sete, invocar o nome do Senhor, em total adoração, em total dependência. Nós temos que buscar no Senhor a força necessária para vencermos o pecado que nos assedia constantemente. Para concluir, meus irmãos, Gênesis 4 não é apenas uma história antiga. Gênesis 4 não é apenas um relato distante. Como eu falei no início do sermão, Gênesis 4 é um espelho. E esse espelho, ele reflete de forma perturbadora a realidade do pecado em nossos próprios corações. Gênesis 4, ele na verdade é um texto que vai nos acusar. Ele vai nos confrontar. Todos nós estamos no lugar de Caim agora. A fera do pecado está à espreita da porta do nosso coração. Está
está esperando um vacilo nosso, um descuido nosso, para invadir o nosso coração e derrubar tudo que tem dentro dele. E dominar por completo o que tem dentro do nosso coração. É uma fera que quer devorar a nossa comunhão com Deus. O problema é, nós temos deixado que isso ocorra? Infelizmente nós temos. Quantas vezes nós abandonamos a leitura bíblica, o tempo de oração, a comunhão com a igreja. Nós abandonamos tudo isso e achamos que não é o pecado nos dominando. Sim, meus irmãos. Eu já falei isso, eu vou repetir. Já falei isso em alguns cultos atrás. Nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual. Às vezes nós achamos que deixar de ler a palavra evita o nosso crescimento. Mas não, é pecado mesmo. Não ler a palavra é pecado. Não estudar a Bíblia é pecado. Não orar é pecado. Não é que se eu não orar eu só estou deixando de crescer. Não, você está pecando. Não vir à igreja é pecado. Não, porque eu estou deixando. Não, você não está deixando de crescer não, você está pecando. Vamos dar nome ao que a gente faz, e o nome é pecado. E esse pecado, ele está à espreita na porta do nosso coração, esperando um vacilo nosso. E quando a gente vacila, ele entra e ele nos domina. E aí nós vamos ver a manifestação desse pecado. Vamos começar a ver a inveja. Primeiro uma inveja sutil, que vai se crescendo. Uma ira pequena, que de repente vai se explodir em palavras e ações que vão nos destruir. Aquele egoísmo que a gente fala, não, é um cuidado comigo mesmo, que de repente torna você o centro do seu universo, te coloca acima de Deus, acima do próximo. Quantas vezes nós nos deixamos dominar por isso? Confiem plenamente na providência divina. Entreguem o melhor que vocês têm para Deus. E eu não falo apenas de dinheiro aqui. Entregue o melhor da sua vida a Deus. Dedique o seu tempo ao Senhor. Dedique-se por completo a Deus. Todos nós somos chamados a reconhecer a presença do pecado em cada área da nossa vida. Todos nós pecamos e nós temos que reconhecer esse pecado. Ouça a advertência do Senhor. Tome cuidado com o pecado que está à porta. Não ignore os primeiros sinais. Nós somos mestres nisso. Os primeiros sinais do pecado vêm e a gente acha que não é nada. É só dessa vez. Não, só mais uma vez. Agora eu vou parar. Não, daqui a pouquinho eu paro. Eu estou na vida de pecado aqui, mas quando eu quiser eu paro. E quando você vê, você não consegue mais sair dele. Porque você se torna escravo desse pecado. E as consequências do pecado são devastadoras. Ela destrói não apenas a nós, mas como eu já falei, a todos ao nosso redor. Ela destrói a nossa igreja. Ela destrói o nosso testemunho do Evangelho no mundo. Mas bendito seja Deus, porque em Gênesis 4, nós encontramos não um final desesperador. Nós não encontramos uma condenação. Gênesis 4 termina apontando para a soberania de Deus. Para esse Deus que ele gera um caminho de redenção. Ele separa o nosso substituto, que é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. É nele que nós encontramos perdão. É nele que os nossos pecados são perdoados. É nele que uma força sobrenatural nos domina e nos ajuda a lutar e vencer a batalha contra o pecado. É por meio dele que a nossa vida é santificada. É por meio dele que nós temos o nosso espírito voltando à vida. A história de Caim e Abel, ela nos alerta sobre o perigo do pecado não dominado e sobre as suas consequências. A minha oração, queridos, é que o Senhor ajude cada um de nós a dominarmos o pecado e a vivermos essa graça redentora de Cristo Jesus. Mas não apenas para nós ficarmos bem, mas vivermos isso para que o nome do Senhor seja glorificado. A minha oração é que todos nós possamos viver uma vida de santidade, de obediência, entregando tudo o que nós temos para o Senhor. Onde está o seu coração
ali está o seu tesouro. Coloque o seu coração diante do Senhor e cuide para que o pecado que está à porta não entre. Nesse momento nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E no texto de 1 Coríntios 11, Paulo ele nos adverte, enquanto em Gênesis 4 o que nós encontramos é a advertência de tome cuidado com o pecado que está à porta do seu coração. O que Paulo faz em 1 Coríntios 11 é nos lembrar, examine a si mesmo e veja se o pecado já não invadiu a porta do seu coração. E é isso que eu clamo a vocês que façam nesse instante. Olhem para dentro do seu coração, nesse momento, feche seus olhos. Olhe para dentro do seu coração. Garanta que os pecados que buscam te dominar, eles estão sendo confessados por você ao Senhor. Garanta que você tem buscado invocar o nome do Senhor e através desse nome encontrar a salvação. Ore nesse momento. Ore nesse momento pedindo perdão pelos seus pecados. Ore nesse momento pedindo força para guerrear contra esse pecado que tenta dominar o seu coração. Não se apresente diante da mesa do Senhor sem um autoexame, mas avalie o seu coração e avalie ele com honestidade. Existe algum pecado que você tem alimentado, que você tem permitido que cresça na sua alma? Esse é o momento para você confessar a Deus esse pecado, para você se arrepender de verdade, para você buscar a santidade que o Senhor oferece. Através do Espírito Santo, você vai encontrar força para lutar contra esses pecados. Ó Deus, todos nós somos pecadores e todos nós estamos perdidos sem Cristo. Pai, nesse momento de autoexame, onde nós olhamos para a nossa própria vida, nesse momento, ó Deus, onde nós notamos que somos tão miseráveis, nós clamamos que o seu Santo Espírito possa nos socorrer. Pai, nós precisamos da sua ajuda para lutar contra os nossos pecados. São tantos, Senhor. Mas nós somos gratos porque o Senhor nos dá o perdão. Ó Deus, ouça nesse momento a oração que nós fazemos, pedindo perdão pelos nossos pecados. Pai, que o Senhor nos ajude nessa luta, nessa batalha. Nós não queremos perder as batalhas contra o pecado, mas nós necessitamos, ó Deus, da sua força e do seu poder. Pai, que o seu Santo Espírito possa nos confrontar continuamente desses nossos pecados, a fim de que nós nos encontremos vitoriosos diante dEle, que possamos lembrar que o seu sacrifício na cruz, ele não foi em vão, mas ele foi para nos dotar com esse poder para vencer a morte. É assim que nós oramos, em nome de Jesus, amém.